De volta no canal História em um Instante, professor José da Costa. Vamos falar hoje um pouco sobre a história dos papas, o início aí da história dos papas. Veja bem, o termo papa significa papai. A princípio, primeiro século, segundo século, terceiro século, o termo papa passou a ser usado como sinônimo de carinho, paizinho, papai, era um termo carinhoso. Então havia o Papa de Roma, da Igreja de Roma, como havia o Papa da Igreja de Antioquia, Papa, enfim, de igrejas importantes, principalmente, cidades importantes, eram papas, não era um Papa de Roma. Primeiro século, segundo século, o Papa de Roma, o Bispo de Roma, não tinha essa supremacia sobre os demais. A partir do século V, com a queda do Império Romano do Ocidente, eu tenho aqui sobre Império Romano vários vídeos, veja minha playlist História Geral. Caiu o Império Romano do Ocidente, vazio que foi deixado pela queda do imperador, o bispo de Roma passa a ter, digamos assim, a primazia. Começou a preencher esse vazio. Século V, temos Leão I, século V depois de Cristo. Leão escreveu bastante sobre essa questão do papado, sobre a sucessão de Pedro, sobre a questão de como o Papa ele é o sucessor de Pedro. Então, a partir de Leão, começou também a ganhar força essa questão da instituição papal como sucessor de Pedro. Leão I também ganhou força, século V depois de Cristo, bispo de Roma. Ganhou força, ganhou moral, digamos assim, quando os hunos estavam invadindo Roma. Ele foi conversar com Átila, o rei dos hunos, e de fato Átila não invadiu Roma. Ele ganhou uma certa moral, Leão I, conhecido como Leão o Grande, conhecido como um grande papa. Décadas depois vem o Gregório I, também conhecido como Gregório o Grande. Gregório o Grande. Eu tenho um vídeo aqui sobre Gregório o Grande, vai na minha playlist, lá sobre filosofia, coloco ele na playlist de filosofia, tem um vídeo lá sobre ele. Se der, eu coloco na tela final para você acessar. Foi ele que desenvolveu a doutrina do purgatório já no século VI, depois de Cristo. Leão o Grande ou Leão Magno, Leão I. Então, lá pelo século VI, na verdade, Gregório o Grande, Leão o Grande não, Gregório o Grande, Gregório Magno. Leão I foi quem no século V falou com Átila, o Huno, e desenvolveu a doutrina da questão do Papa como sucessor de Pedro. Gregório o Grande, agora sim, Gregório o Grande, Gregório Magno, século VI, décadas depois, Gregório o Grande, século VI, décadas depois, é que eu tenho um vídeo sobre ele, coloco na tela final para você, começa a desenvolver a doutrina do purgatório, foi prefeito de Roma, também ali distribuiu alimento entre os pobres, é conhecido como um grande papa até hoje, Gregório o Grande, século VI depois de Cristo. No século VIII depois de Cristo, é um século bastante interessante, que a partir daí começa a desenvolver o seguinte costume: os papas ungem imperadores e os imperadores protegem os papas com seu exército. Então temos aí o Papa, por exemplo, no século VIII, um Papa ungindo Pepino o Breve, o rei Franco, Papa Estevão I, e depois o Leão III, no século IX também, ungindo o Carlos Magno. Então temos século aí oitavo, temos o Pepino o Breve, rei dos francos, sendo ungido pelo Papa Estevão, e temos o Leão III ungindo Carlos Magno, lá para já por volta do século IX. Então eles aí passa aí o costume do rei ser ungido pelo Papa, e esse rei também protege o Papa. Agora veja bem nessa história bastante interessante. Os séculos IX e X são os dois séculos mais intrigantes, mais desafiadores para os papas. Aliás, são dois séculos difíceis para os papas. Século IX, século X. É o século em que os papas foram
corruptos, foram adúlteros, rumores de que foram também assassinos. Por exemplo, é no século IX, que acontece o concílio cadavérico. Foi o concílio cadavérico. Foi um papa chamado Estevão VI, que ele desenterrou o Papa Formoso para julgar o seu pontificado e considerá-lo um herege, um corrupto, um inválido. Mandou tirar o cadáver do Formoso e colocou numa cadeira as vestes papais, julgou indigno do pontificado, cortou sua mão, seus dedos e tirou suas vestes e jogou seu corpo lá em um rio, se não me engano, o rio Tibre. É o concílio cadavérico, isso está na história dos papas, do século IX. Lá por volta do século X, também continua a decadência papal, século IX e século X. Decadência papal. Surge a dinastia dos Teofilacto e com a sua filha Marósia, filha do Teofilacto, Marósia. Teve várias amantes, aliás, Marósia que teve vários amantes e foi amante também de papas. E temos aí basicamente dois papas neste século, João XI e João XII. João XI, o filho da Marósia, foi um papa corrupto, e o João XII assumiu o papado com 18 anos de idade. João XI com 20 anos. João XII com 18 anos. Veja bem, já teve um papa na Igreja Católica com 18 anos de idade que assumiu o reinado, o pontificado com 18 anos de idade. E é considerado também um papa devasso, corrupto, e há rumores de que também o João XII era um papa assassino. E é considerado o pior papa de todos os tempos. João XII, se não me engano, o nome dele era Otaviano, passou a ter o título de João XII, é considerado o pior papa de todos os papas de todos os tempos. Há rumores que foi assassino, mas foi também adúltero, corrupto e extremamente devasso. Um pouco de história dos papas para vocês. O objetivo do vídeo não é condenar o papado, nem defender o papado. O objetivo do vídeo, da história dos papas, esse é o primeiro que estou fazendo sobre a história dos papas, pretendo fazer outros, é falar um pouco da história dos papas, sem sair criticando a instituição papal, nem defendendo. Esse aqui é um professor de história, colocando para vocês a pesquisa histórica. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!